A Adri Podcast está recebendo aqui mais uma mulher, eu falo assim, que de mulher empoderada a gente entende. Aqui da nossa cidade, de Ubá, inclusive cliente da nossa agência. Ela é a CEO do grupo Legalizar, que é um grupo... Ela vai explicar para a gente como que funciona, mas é um grupo de advogados que trabalha em prol do empresariado. Isso nós vamos conversar com ela daqui a pouco, doutora Caroline Balbino. Mas, primeiramente, muito prazer te receber aqui no nosso podcast, que a gente já está ensaiando, já tem um tempo, né? De você vir para poder ser uma das primeiras entrevistadas e foi. Deu certo, né, Carol? Estamos inaugurando com você também. Seja muito bem-vinda, o microfone é seu, a casa é sua. Muito obrigada, Adriana Rufato, podcast, e nada melhor, né, do que estar perto de pessoas que te inspiram, que te promovem e, acima de tudo, mulheres que amam mulheres, né? E a Adriana tem essa generosidade de gostar de outras mulheres, de trabalhar o marketing, a imagem, a pessoa da mulher e o empoderamento dela. Então, primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui hoje nesse podcast tão esperado. Tava louca para estar aqui, gente. Então, né, é um sonho realizado. Quero fazer dessa oportunidade, né, a primeira de várias, né? Até porque tem spoiler aí rolando. Temos um spoiler, gente, no final aqui do podcast da Carol, mas vocês vão assistir a qualquer momento, porque podcast, eu falo, Carol, que é o futuro do marketing, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem um roteiro em si, porque assim, a gente pode recortar essa cena aqui e colocar essa cena no Instagram. Então ninguém sabe o que você falou antes, nem o que você falou depois. Então, né? Dependendo do contexto, né, você consegue trabalhar. Exatamente, né? Então, a gente consegue fazer mais com que as pessoas aproveitem mais o que foi falado, né? Sem tanto... claro que a gente aqui está numa gravação, para vocês entenderem, vocês que estão do outro lado. Isso vai ser editado, obviamente. Porém, a gente também consegue que as pessoas não tenham, assim, aquela linha do tempo que às vezes fica enjoativa. A pessoa começa a assistir um vídeo, não, esse assunto, esse pedaço não me interessa, aí já para e, de repente, não assiste a cereja do bolo. Que é aquilo que a advogada falou, no caso de hoje, a gente está recebendo aqui. A Carol é advogada, além dela ser empresária. Então, às vezes, uma coisa que caberia aí no seu problema para resolver, né, para ser a solução, você não vai pegar, às vezes, por falta de paciência de assistir, que estamos todos mesmo muito ansiosos. A ansiedade está tomando conta da população mundial, né? Ainda mais um pós-pandemia. E, além disso, a gente sabe que as pessoas também estão cada vez com menos tempo, né? Então, às vezes, nem é porque é uma questão assim, de fazer pouco caso. Não. É porque não deu tempo de voltar naquele vídeo. E o Instagram, cada dia mais... Hoje, a regra é de semana passada para cá. Você ainda nem sabe, Carol é minha cliente na agência. Então, desde semana passada, principalmente, mas isso já tem um ano, dia 23 de janeiro de 2022, foi colocado essa ideia dentro do grupo Metaverso. E entrou em vigor agora, dia 1º de fevereiro de 2023, que o algoritmo trabalha por ordem cronológica, o que... abre aspas, fecha aspas, obriga o produtor de conteúdo, os social media, que é o meu caso, os donos de agência, a orientarem o cliente a ter cada vez mais por dia conteúdos no feed. Por quê? Porque às vezes não viram um, mas vão ver o outro. Aí entra novamente a questão do podcast, que o Instagram está cada vez focado mais e mais em vídeos curtos e vídeos que não tenham uma ordem cronológica ali. Se você quer falar um empoderamento de mulher, você é uma mulher muito empoderada, você quer fazer com que as advogadas que estão te assistindo se inspirem em você, a gente pode pegar um pedaço. Se é um empresário que precisa de uma consultoria, a gente pode pegar outro pedaço. Enfim, o mais importante temos que acompanhar o mercado, não dá para ficar para trás. E acredito que, acima de tudo, Adriana, bons conteúdos, né? Porque a gente está vendo, desculpa a expressão, muita porcaria aí na internet, muitos assuntos, né, pautados em desgraças e etc. Então, quando a gente vê um conteúdo de qualidade, um conteúdo que agrega na vida do empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, e principalmente as pequenas e médias empresas, né?
segundo dados Sebrae Mundial, cerca de 98% das empresas são micro e pequenas empresas. Então, é um número muito grande de pessoas, né, carentes por um conteúdo que realmente vão fazer significado na vida delas, sim, e do negócio delas, que é onde elas tiram sustento, né? Afinal de contas, a gente fala muito de networking, né? Essas palavras bonitas em inglês, mas, na verdade, a rede de relacionamento, os canais que você está publicando o seu conteúdo, e eu acredito que o podcast, para mim, pelo menos, né, é uma voz, porque a live saiu de moda, né? Então, o podcast entra como um substituto, né, de uma maior assertividade, porque você tem o áudio, onde você pode colocar num sistema de streaming, você tem o YouTube, que você pode trabalhar a imagem. Então, a importância de ter profissionais como você, né, trabalhando o marketing, essa questão da imagem, e principalmente o canal e a forma da gente se posicionar é realmente incrível, né? É uma engenharia, vocês são especialistas aí, vão saber, né, conduzir isso muito bem. Afinal de contas, a gente profissional que tem um conteúdo para passar, a gente depende dessa engenharia, sim, dessa inteligência por trás desse conteúdo que está sendo trabalhado para ser levado ao nosso público. Porque conectar com aquilo que a gente faz, falar o que a gente faz realmente é muito difícil. Ainda mais quando, né, por exemplo, prestação de serviço, uma equipe multidisciplinar, mas o que é isso? Sim. Né? Então, o podcast, ele vira, né, uma ferramenta da gente destrinchar esse material, esse conteúdo, e fazer com que essas soluções cheguem mais próximas do nosso cliente. Afinal, né, se a gente não os enriquece com esse conteúdo, eles também não vão saber contratar, muito provavelmente vão cair nas mãos de profissionais que não têm tanta competência. E eu acredito que o podcast, ele realmente veio para ficar e é algo que nos deixa muita vontade, né? Eu estou aqui a primeira vez falando um podcast, mas completamente tranquila e relaxada, né? É uma coisa muito, muito, muito legal. E você está de parabéns, Adri. Adri pode tudo mesmo. Estamos aí buscando, estamos na luta. Carol, eu quero que você fale para a gente, assim, porque você é uma mulher multitarefas, né? Acompanhar a sua agenda não é fácil. Então, assim, é bem multitarefas. Ao mesmo tempo que você é uma advogada brilhante, né? Você sabe que você tem aí, você tem uma fã na minha casa que gosta muito do seu jeito de como você leva a advocacia, o interesse do seu cliente, né? Daquela coisa, assim, do interesse do cliente ser uma coisa muito enraizada em você e de você enfrentar a situação junto com o cliente, né? Isso é bonito de ver os jovens vendo, e que nem são da mesma área, né? E tendo essa percepção da mulher, da mulher chegar Porque, na verdade, a gente acaba tendo que se colocar também, né? Sim. Vamos dizer assim, se a Carol não fosse a Carol, fosse um homem, talvez ela fosse da mesma competência, porém... Possivelmente muito mais rica. Muito mais não rica. Não que eu seja rica, mas já estaria com o meu helicóptero. E outra, você ainda teria um pouco mais de facilidade no sentido de... Às vezes o homem nem precisa ficar tão, abre aspas, tá, gente? Isso aqui é só pra gente ilustrar pra você. Agressivo. Porque, às vezes, pra gente chegar no mercado, se a gente não chegar um pouco mais imponente, sabe? Tem muitos engraçadinhos que têm, assim, tem um jeito de colocar um pouquinho pra baixo, né? Porque não é homem. Então, infelizmente, a gente ainda passa por isso. Isso não é uma mentira. Sabe disso a mulher que quer crescer. Eu quero fazer aqui até uma apologia ao não feminismo, né? Não que nós sejamos feministas, de achar que a gente é mulher. A gente tem uma competição para com os homens, não, né? Mas quando eu não vou falar nem uma subestimação, quando você chega no mercado e apresenta um trabalho reto, um trabalho profissional, um trabalho de quem realmente entende o que está falando, que tem uma bagagem cultural e profissional e de estudos que é compatível com a necessidade, isso assusta. Então, mulheres muito competentes, talvez na medicina você não tenha isso, mas na engenharia e no direito são profissões muito sexistas. Vamos lá, vamos falar do nosso STF, dos nossos tribunais, né? A maioria dos desembargadores são homens. Sim. A maioria dos juízes das comarcas são homens. A maioria dos promotores são homens. A maioria dos advogados, talvez não hoje, mas talvez em algumas cidades, principalmente no interior, quem se destaca melhor são os homens.
Então, isso é uma realidade fática que não há como fugir. Então, existem estudos. Por exemplo, eu acompanho o X-Tech, que é uma startup, na verdade, é como se fosse uma ONG que trata das mulheres no mundo tecnológico e fazendo com que elas não percam, né, esse brilho no olhar de estar num sistema extremamente sexista e masculinizado, que é o mundo da tecnologia, e que sim tem lugar para a mulher, tem a voz para a mulher, e não é diferente no direito, não é diferente no mundo da engenharia. Hoje, advogada, mulher, tem uma empresa de engenharia, isso é quase um absurdo. Fala isso pra gente, Carol. Então... Fala como que é, fala como que é isso tudo aí. Porque eu já vi também que você trabalha, tem bastante homens lá com você, né? Exato. Advogados, engenheiros, né? E por incrível que pareça, eu até me dou melhor no trabalho com os homens. Eu tenho essa objetividade, ao mesmo tempo, esse cuidado feminino com o procedimento, porque no direito, ou seja, na engenharia, principalmente nos processos de licenciamento, vamos sair fora aí da burocracia, do direito como um todo, mas vamos falar aí de processo de licenciamento ambiental, que é uma das expertises do Grupo Legalizar, é extremamente procedimental, e quem sabe fazer isso com maior maestria, via de regra, são mulheres, que desde sempre abre 300 caixinhas ao mesmo tempo e vai fazer tudo ao mesmo tempo. Tá cuidando do menino, tá chupando cana, tá fazendo, né, piruleta no asfalto quente, e exatamente quando chega esse momento que você fala, poxa, mas eu chego em casa, eu quero ser a menininha, eu quero ser a mulher. Então, eu já tive experiência 2 vezes, por exemplo, de trabalhar com ex-marido, ex-namorado, e é muito, né, a cabeça dele dá um bug, porque chega num determinado momento que ele fala, poxa, a mulher tá lá trabalhando, trabalha igual homem, como se diz, né? Trabalha igual homem, mas chega em casa, ela vira a chave, ela vira mulherzinha, né? Então dependendo do homem, ele não dá conta disso. A cabeça dele pira. Então, isso não tem nada a ver com ser extremamente machista ou ser uma mulher masculina. É o meu jeito de trabalhar, que realmente é, modéstia à parte, né? Com uma competência, porque eu estudo. Eu sou de uma família extremamente humilde, não extremamente, mas, né, que nós não tínhamos perspectivas de eu ser uma grande empresária, porque, primeiro, não tinha ninguém na minha família nessa área. Segundo, mulher, né, com recursos financeiros escassos. Então, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, né, sendo escalado ali, step by step, né, degrau por degrau sendo construído. E quando você vem para um mercado que não entende esse tipo de posicionamento profissional, acho que você vai chegar com medo, você não vai querer falar o que realmente é, principalmente na área do direito e licenciamento ambiental, que você só fala o que o cara não quer ouvir. E ouvir isso da boca de uma mulher, essa menina não sabe de nada, não. É doida. Então, eu acho que é a frase que a gente mais é classificada, né? Exatamente. Então, apesar de ter mês que a gente tá doida mesmo, por causa da TPM... Isso aí. Despite this... Ainda tem isso, eles ainda colocam isso como uma coisa ruim e chula, né? Exato. Deve estar na TPM. Né? Eu já vi pessoas falarem isso. Não, e às vezes em discussões de trabalho, que normalmente 2 homens teriam uma discussão, e ao final, não, cara, você tem razão, então vamos fazer o meio termo? O cara simplesmente estressa, acha que você não tem razão, porque ele não discute com a mulher. Isso são clientes, pai, tio, avós. Quantas mulheres não passam isso dentro de casa? Eles têm que entender que eles não estão discutindo com a mulher. Eu não estou discutindo com a mulher, eu estou discutindo com a minha advogada. E com uma profissional que estudou para aquilo e para te dar aquele advice, aquela instrução, aquela orientação. Então, muitas vezes eu observo clientes, às vezes tomando opiniões com outros homens, às vezes até menos favorecidos culturalmente do que eu, mas pela certeza de que esse homem vai trazer para este outro homem ou para essa outra mulher uma certeza técnica que eu, mulher, não passaria. Assim como se fosse uma segurança. Exato. Né? Então, essas áreas, direito, engenharia, né, algumas profissões que você tem, né, um histórico de serem, né, terem a maior presença de homens, você vai ter esse tipo de problema, não digo um problema, né? Às vezes, sim, se torna um problema. Claro, quando você é, por exemplo, desrespeitada, ou alguém, né, vem, um cliente, ou mesmo um colega de trabalho, vem te
confrontar, né, no sentido mesmo de medir forças, não medir conhecimento. Então, quando você está numa situação dessa, você precisa realmente pensar, eu vou me posicionar como profissional ou eu vou recuar porque eu sou uma mulher e eu tenho que demonstrar fragilidade. Então, eu acredito que, às vezes, que eu tive fama, né, de brava, e às vezes até ouvi coisas até engraçadas, né, de homem falar aí que tem medo de mim. Assim, nossa, sou tão pacífica. Eu só me posiciono bem naquilo que eu sei. Então, se eu acho que o meu cliente tem razão, e eu estou numa audiência, e essa audiência, né, demanda de mim uma discussão em prol daquilo que eu tenho conhecimento, obviamente eu vou me posicionar naquele aspecto que eu entendo que eu estou correta. Isso reflete positivamente em sentenças judiciais, deferimentos junto a órgãos ambientais, por exemplo. O ano de 2022 foi um ano, assim, de muitas vitórias, tá? Eu tenho, né, um alto índice, graças a Deus, de vitórias em processos, não por, né, questões, né, de menosprezar outros profissionais, mas é dizer que essa assertividade é fruto de uma vida de estudo, né? Não é de uma hora para outra que eu consigo uma estratégia que resolve um problema de um cliente. Então, foram anos e anos de estudo. Eu falo que eu amo estudar. Se eu tivesse dinheiro, eu só ficava estudando. Eu estava em Harvard, eu estava, sabe? Eu era amiga do Elon Musk, sinceramente. Se eu fosse rica, eu era amiga do Elon Musk, estava ali colada com ele, já programando minha ida para Marte. Porque eu acredito que eu sou dessa transição, Adriana, da datilografia para a inteligência artificial. Eu estou com 39 anos e vivi isso tudo. Então, a minha bagagem, eu acredito que também tenha um repertório multidisciplinar também por essa característica de eu ter virado essa chave também, na virada do milênio, quando eu tive que me adaptar à tecnologia. Eu tive que me adaptar ao e-mail. Eu tive sorte. Eu tive sorte, né? Eu lembro, em 1999, eu era estagiária do IBEU, de Ubá. E lá a gente tinha internet, todo mundo podia usar. E lá você tinha livros em inglês, você tinha vídeos VHS e a tal da internet. E aquilo, eu vivia aquilo o dia inteiro. Então, eu fazia e-mail para as outras crianças, para os outros alunos da escola. Eu aprendi você fala inglês fluentemente, né? Um inglês exato. Falo inglês fluente. Estou agora me aperfeiçoando no inglês corporativo, dada a necessidade, né? Dentre as minhas andanças multifacetadas, né? Eu fui contratada por uma empresa multinacional, que é a Bismone Corporation. Ela é sediada em Delaware, nos Estados Unidos. Ela é uma startup. O nosso CEO mora na Cracóvia. É um português, José Graça. E nós estamos lançando agora um show, um talent show, um show de talentos para modelagem de negócios. Então, eu falo que 2020 consolidou tudo aquilo que eu queria. A empresa está fluindo na consultoria, gestão ambiental, engenharia. Depois você fala para a gente como que funciona o grupo. Claro. Tá? A Legal Business Consulting, que é uma empresa paralela que eu abri só para gestão empresarial. E as minhas, né, validações, a validação que eu buscava do meu currículo a nível até internacional, depois da minha experiência em Dubai, foi nessa empresa norte-americana, onde o José me contratou para fazer parte do time de Legal e Board Advisors, que é o conselho de administração. Então, quando ele olhou meu currículo, validou e me chamou para essa vaga, eu acho que eu concluí o que eu fui buscar em Dubai, o que eu fui buscar a nível internacional, que é validar o que eu sou quanto profissional a nível mundial. E isso partiu, olha a importância das mentorias, coaching, etc. Gente, vale a pena até exorcismo se tiver dinheiro, tá? Então, ou isso seja, aqui é muito dinheiro investido para poder vir aqui falar. Acontece que certa coaching me perguntou, você sabe quanto você vale no mercado de São Paulo? Eu falei, não faço nem a mínima ideia, nem pensei em morar em São Paulo. Aí ela me disse, olha, você vale menos de 40 mil, isso há 5 anos atrás. Eu falei, o quê? Então, a minha ficha começou a cair. Eu falei, bom,
Semente boa em solo pobre não dá fruto. Né? Você pode ter semente da NASA, que não vai nascer, não vai prosperar. Verdade. Não que o Bar não seja essa terra fértil. Muito pelo contrário. Né? O Brasil como um todo não está preparado, né, para mentes muito inovadoras. Ou você vai achar empregos em multinacionais, ou você vai para o governo trabalhar com diplomacia, exportação e importação, ou você vai tentar desenvolver negócios localmente que você consiga também ter projetos que vão te projetar para onde você quer. Então, não que eu abandone o Bar, não que o Bar não seja relevante para mim, até porque a minha empresa é relevante para toda a Zona da Mata e Vertentes. Mas sim, a Caroline é relevante para o mundo e hoje eu me vejo com conexões em Dubai, Cracóvia, Estados Unidos e trabalhando com times de mais de 55 países diferentes. O que me ampliou a minha mente, assim, exponencialmente. Então, a experiência Dubai, né, para quem não sabe, eu fui para Dubai por uma questão de investimento na minha carreira. Eu queria participar da Expo Dubai. Além de já ter ido a Dubai uma vez, ficou aquele gostinho de quero mais. A Pamela, dona da Coia Organics. Explicar para as pessoas também, quem, né, não tiver oportunidade de Sim. ver. A Expo Dubai é uma das maiores feiras mundiais de cultura, de inovação e tecnologia dos países. Foram 196 países expondo num complexo de mais de 330 quilômetros quadrados. 330 mil quilômetros quadrados, perdão, tá? Nossa. Dentro de Dubai, confeccionado especialmente para a Expo, que aconteceria em 2020 pela pandemia. Em razão da pandemia, ela foi prorrogada para 2021, foi quando eu tive a oportunidade de ir, até a convite da Pamela Souza, dona da Coia Organics, que é uma ubaense que foi morar na Itália, posteriormente foi para Dubai, ficou lá mais de 10 anos, virou minha amiga, networking, e hoje também minha cliente. Eu acabei, né, cedendo esse convite, nossa, ela insistiu tanto que eu tive que ir. Lógico que ela não insistiu, né? Não precisa. Foi uma oportunidade versus ter a condição naquele momento, que, por exemplo, não aconteceu em 2020. E quando eu cheguei lá, né, eu fui especialmente para isso, fiquei trabalhando remoto, então foi uma forma também de eu validar. Até 2 reuniões, você lá e a gente aqui, né? Isso, e a gente, né, assim, eu e a minha equipe tivemos que nos adaptar, porque eu trabalhava lá 3 turnos. Eu trabalhava o que era de manhã lá, que era madrugada, à tarde lá era manhã aqui, e à noite lá era a tarde aqui. Então, eu acabava trabalhando 3 turnos e dormindo muito pouco. Mas tudo valeu a pena, né? Foi a sangue, suor e lágrimas, mas foi um teste ali que foi para me testar. O solo duro brotar raiz. Exato. E foi também para me testar quanto gestora. O quão eu era capaz de gerir minha equipe e minha empresa à distância. E graças a Deus, né, assim, algumas questões aconteceram, claro, eu tive perda de contrato, que, né, não diz nada, mas diz tudo, né? São nos momentos assim que você aprende, né, a ser flexível, a ter adaptação e resiliência. Eu acho que isso é uma característica minha, Adriana, que me permitiu ter estômago para enfrentar tudo que eu já enfrentei para chegar onde eu cheguei, e não estou nem na metade do caminho. Mas se serve de consolo ou motivação para alguém, né? Eu não acho que as coisas difíceis são melhores que as que vêm fácil. Acho que é uma questão de perspectiva, né? Não tenho essa... Onde está escrito isso, né? Nem Deus falou isso, que o ruim que é bom. Não, pelo contrário, né? Eu acho isso um pouco hipócrita. Então, no sentido, né, de vida, eu acho que ter passado por isso tudo e ter me adaptado e saído lá na frente um pouco mais forte, né? Lógico, machucada, mas mais forte, me fez ter, né, essa capacidade de enfrentar coisas que talvez outras pessoas não enfrentariam, para poder o final valer a pena, né? Os fins justificarem os meios. Mas você acha que essa perda de contratos é por causa da sua ausência? Porque, assim, eu observo que aqui na nossa cidade, né, a gente tem Ubá, Minas, para quem estiver assistindo em outro lugar, as pessoas têm o hábito de... Eu consigo falar diretamente com a Adriana, que é a dona da empresa, eu consigo falar diretamente com a Caroline, que é a dona da empresa, e assim outros nomes de mulheres e de homens que têm empresas na cidade e na região.
Você acha que pode ter sido isso, a sua ausência física? Porque eu sei que eu fiz, como eu disse, 2 reuniões com você, e eu sei que a sua equipe estava o tempo todo com você, né? E como você já acabou de falar, você acabava trabalhando 3 turnos. Sim. Então não tinha motivo para isso, né? Vamos resumir aí do quem vê close não vê corre. Isso. Eu estava em Dubai, né? Então talvez possa ter sido ciúmes, possa ter sido essa... Realmente tem um percentual de algumas pessoas acharem que a não presença física do profissional é capaz de gerar uma redução na qualidade, o que não era real, né? Porque às vezes eu estava mais presente aqui no Brasil do que lá, né? Mentalmente falando, e lá eu estava home office. Chegou um dia, né, de eu fazer algumas conexões, eu fui até um escritório parceiro que eu conhecia, no aplicativo da Expo, e eu fiz muito networking, e um deles me chamou para conhecer, o Prime Case, que é um dos escritórios, né, que eles falam, o MENA, Middle East e África. Então, é um dos 50 escritórios mais importantes e ganhou premiações. Só para você ter uma ideia, a sala de reunião deles era de frente, assim, tinha uma área transparente, assim, dava de frente para aquele novo museu. Então, perto do World Trade Center. Então, assim, eu vivi coisas e me submeti a coisas. Só para você ter uma ideia, eu fiz um pitch, que é uma apresentação minha como profissional para esse escritório, para os 4 sócios da empresa. Eles, na hora que eu acabei de falar, eles ficaram assim... Até falar que o escritório deles precisava de mulher, porque só tinha homem, eu falei. Então, assim, quando você se permite, as coisas acontecem. Então, numa dessa, hoje eu tenho um amigo advogado, que é egípcio, com um escritório em Dubai, e com mais 4 sócios que viraram amigos, e eu tenho certeza que se eu precisar de qualquer coisa lá, eles vão mandar dinheiro, lógico, mas eles vão estar lá para me socorrer, para me ajudar, ou para me receber no escritório deles, seja como parceira, já indiquei clientes, né? Então, assim... E aí vem essa questão, né? Eu vendo em qualquer lugar que eu tô. Com certeza. Então, eu estava lá, eu fiz networking, eu vendi meu trabalho, eu vendi meu currículo, né? Tenho projetos aqui para acontecer, né? Envolvendo, inclusive, a Globo de televisão. Eu tenho um amigo dentro da Globo que trabalha com a ESG, o Felipe Botrel. Então, a gente está estudando formas de parcerias. Então... eu brinco que o concorrente, ele só consegue te superar realmente quando você não tem no seu DNA inovação, né? Se você me toma um funcionário hoje, daqui 6 meses, ele não vai sabendo mais nada que acontece dentro da minha empresa. Porque a gente vai ter mudado algum processo, a gente vai ter mudado os processos operacionais, a gente vai ter mudado o software, né? A gente vai ter decolado para outro plano. É até difícil, assim... saber o que a Carol faz e como que funciona. Eu vou até pedir para ela explicar para a gente calmamente. Porque, assim, que ela é uma advogada brilhante, que ela vai lá, que ela morde no lugar se precisar pelo cliente dela. Tá, ótimo. Mas isso aí a gente já sabe. Mas como que funciona o trabalho, assim? Você tem um grupo hoje, né? Inclusive muito bem alocado, muito bem, com uma infraestrutura muito... a altura mesmo, né, dos seus clientes, é um lugar muito bonito, uma casa muito bonita, os escritórios e, né, tudo que você conseguiu fazer por aquele local que é o Grupo Legalizar, né? Agora, como que funciona, Carol, esse trabalho? Porque tem dia que você está aqui, tem dia que você está numa outra cidade, aí eu sei, gente, porque a gente tem uma relação muito estreita. E então, como que funciona? Como que é? O que a Carol Balbino hoje faz? Então, vamos lá. O Grupo Legalizar, desde quando ele nasceu na minha cabeça com o intuito de ser uma equipe multidisciplinar. Eu nunca achei que trabalhar para ninguém fosse tema de uma profissão só. Seja a área que fosse. Hoje você é do marketing, você precisa do cara do vídeo, você precisa do cara do copy. Então, nesta perspectiva, eu sempre imaginei como se fosse uma clínica jurídica, que posteriormente se expandiu na minha mente para a área ambiental. Por quê? Então, quando eu estava lá na minha faculdade, eu sofri influência do meu pai para a área ambiental. Fui estagiária do IEF, ainda como estudante, e ali já começou o preconceito, né? O que essa menina está vindo aqui do direito pedir estágio na área ambiental?
era um pouco, né, assim, fora da casinha, porque não existiam pessoas interessadas do ramo do direito, né? Estou falando aí de 15, não só de formada, eu tenho 15, estou falando de 19, 18 anos atrás. Então, como estagiária, eu tive a oportunidade já no segundo ano de faculdade de ter a matéria de direito ambiental. E por meu pai ser um técnico industrial, um técnico na área química, né? Sempre trabalhando em indústria, ele foi chefe do laboratório aqui no Adubos Marisa, em Ubá. Então, sempre com muita leitura, e isso acho que eu herdei dele, né? Sempre está lendo o que não está se passando agora, né? Sempre à frente. Então, sofrendo essa forte influência, eu acabei me apaixonando também pelo direito ambiental. E desde quando eu me formei, eu voltei para Ubá e abri meu escritório especializado na área empresarial e principalmente no direito ambiental. Porque, por ser uma cidade industrial, todas as empresas, para funcionar, precisam de licença. Então, eu pensei, bom, uma vez no polo moveleiro, eu vou ter pelo menos 400 empresas clientes. Ligação direta. Dá para ser um business rentável. E assim, eu abri o meu escritório como profissional liberal, né? Eu lembro que o primeiro mês ele já se pagou, porque eu falei, gente, agora vai ser minha prova dos 9. Minha mãe quer que eu trabalhe com um advogado mais velho. Meu pai sempre me incentivou, mas eu acredito também com um pouquinho de frio na barriga. E eu falei assim, eu vou abrir meu escritório, eu tenho essa competência. E assim eu fiz. Então, quando foi 2011, eu tive a oportunidade de participar de uma licitação no município de Ubá para limpeza e desassoreamento do Rio Ubá. Então, todo esse trabalho que está fazendo aí hoje, certamente são com as licenças, né? E esse legado que a Legalizar criou aí para o município de Ubá, de regularizar essas obras. Então, abri o CNPJ de engenharia. Então, eu era novamente um ponto fora da curva, né? A advogada abrindo uma empresa de engenharia para concorrer com engenheiros e sendo mulher. E ali por diante, nós já chegamos a ter topografia dentro da empresa, então ficávamos com técnicos na área ambiental e advogados na área jurídica. Os advogados trabalhando o jurídico, seja ele preventivo ou contencioso, que é depois do processo, né, já estourado, digamos assim, e a equipe do Departamento Ambiental e Projetos fazendo projetos e fazendo os licenciamentos ambientais. E um tempo depois eu tive, né, um insight de querer mudar a imagem, o branding mesmo da empresa. Acho que ficava muito só ambiental, até porque a gente fazia serviços jurídicos e isso não aparecia, porque a logo eram 3 folhinhas, e aí a gente sofreu uma virada de branding, mudamos a logomarca para um leão, e foi, juro, não foi de propósito, foi sem querer. Depois, uma outra hora eu conto essa história bem engraçada, e sem querer viramos, né, a chave para um grupo de serviços, onde dentro existem 2 grandes departamentos, o jurídico, que cuida das empresas, que cuida do jurídico INSS, que cuida do jurídico consumidor, né? Hoje estamos focados muito no universo B2B, que é vender para empresas. Por óbvio, estamos num APL, num arranjo produtivo local de confecção, né? Indústria têxtil aqui na região, a indústria do mobiliário e a indústria alimentícia. Então, são os 3 nichos principais que a gente hoje trabalha. E no Departamento Ambiental e Projetos, tanto serviços avulsos quanto a consultoria mensal. Então, por isso, essa minha mobilidade, né, alta, de estar cada hora num lugar, porque eu coordeno essas 2 equipes, tanto o departamento jurídico, eu sou advogada titular, só que no ambiental eu tenho uma RT, que é engenheira, mas também tudo passa sobre a minha coordenação, porque eu sou uma consultora ambiental sênior. Então, esse é o Grupo Legalizar, né? Um grande grupo de serviços com 2 grandes setores, onde eu coordeno os 2. E com a ajuda de outros profissionais, né? A gente tem toda uma estrutura organizacional, desde, né, a parte comercial, até mesmo as entregas, né, que são de perto assistidas por mim. Por isso eu preciso tanto estar lendo, estar estudando, estar de frente ao cliente para poder entender as necessidades dele e casar todo esse arcabouço de competência técnica que a gente tem na solução das questões. É até interessante, porque a gente tem um outro trabalho que não é só o marketing, né, juntas agora, e a Carol, para poder liberar um contrato, ela lê e relê pessoalmente. Eu sou dessas, eu prefiro demorar. E então, assim, ela estuda. O que eu quero dizer com isso? Ela estuda
estuda o caso, por mais simples que seja, um contrato, né? E então, assim, isso já mostra, isso já demonstra toda uma... Porque se você faz isso, né? O advogado, você como advogada, que é a sua principal formação, ele já tem mesmo que ter todo esse cuidado, né, com as entrelinhas. Mas Sim. você ainda como CEO aí de um time, você que coordena todo um time, tanto de uma área, né, que é a área ambiental e de engenharia, né, quanto a área jurídica do seu grupo, então, assim, dá para observar que as pessoas, os empresários, estão muito bem representados, né? Sim. A gente tem uma taxa de retenção de cliente muito alta. Só para você ter uma ideia, eu tenho meu cliente 01. Então, há 11 anos eu tenho meu primeiro cliente do CNPJ. Então, os outros que saíram, ou porque nós tínhamos confronto de ideais, de propósito, ou esse cliente queria que nós fizéssemos alguma coisa ilegal que a gente não queria submeter, ou até mesmo quando, né, às vezes a empresa não tem o recurso financeiro para investir nessa área. Porque eu digo, olha... Porque tem área preventiva, né, Carol? Por exemplo, você citou a questão do contrato. Adriana, você só vê cliente, ele é leigo. Se ele te entregar um contrato, se um profissional te entregar um contrato com uma linha ou com 10 páginas, para você está do mesmo tamanho. Sim. Você só quer saber, quanto consumidor desse serviço, o que aquilo está te solucionando. Mas você só vai entender se esse contrato é bom ou ruim quando o problema acontece. Um mau contrato, ele pode te gerar uma série de prejuízos. Então, numa visão que eu falo, é legalizar, ela nasceu ESG. ESG é o quê? Ambiental, social e governança. É atuar preventivamente naquilo que dá maior problema para as empresas. Por que esse tema surgiu lá no mundo dos investidores? Porque nenhum investidor está a fim de botar as fichas dele numa empresa que parece estar saudável, mas está toda irregular. Ou está toda sem a governança, sem o controle das situações. Podendo gerar problemas ambientais, trabalhistas, de ordem moral, de ordem, né, do próprio renome da empresa junto ao mercado. Quantas marcas nós vemos já morrer aí por conta de grandes escândalos? Né? Então, não vou citar nome, mas temos grandes casos aí. Então, como gestora de riscos como um todo, né, que eu me classifico, e isso eu estou fazendo até, estou tendo que chamar a atenção do jurídico da nossa empresa, né, norte-americana, porque eu estou entendendo que, às vezes, a gente tem discussões, né? Ah, mas a gente está olhando à luz da legislação americana. Eu falei, tudo bem, mas a gente vende para o mundo. Então, eu não posso olhar só para a legislação americana. Eu tenho que olhar para a legislação do mundo onde eu estou vendendo e qual é o senso comum que o mundo pratica hoje num contrato que é capaz de nos dar a segurança jurídica para a gente operar. Uhum. Então, trazendo isso para uma realidade local, é a mesma coisa, Adriano. O seu contrato, se der problema, ele te garante? Ou ele é o problema? Muitas vezes, o contrato que você compra e paga é o problema do seu problema. É um mau contrato, uma má gestão, um mau alinhamento, às vezes, de documento, ou até mesmo de burocracia dentro da sua empresa, que é capaz de te jogar na lona, mas você só vai ver isso depois que o problema está instalado. E muita gente gosta, né, no Brasil, de pagar para ver. Né? Ah, depois que der o problema eu vejo, eu tenho um monte de advogado para resolver. Uhum. Mas o problema já está instaurado, né? Você pode ter 10, 20 advogados. Você poderia não ter esse problema. Não ter esse problema, exatamente. O que você prefere? Gastar com 10 advogados ou não ter esse problema? Qual que é mais barato? Então, a gestão de risco é sobre isso. O Grupo Legalizar pratica gestão de risco. Seja na governança, seja na área ambiental, seja na parte social, que a gente atua muito incisivamente na parte de compliance trabalhista, principalmente no que diz respeito à contratação, demissão, atestados, né? A gente lida... Um dos setores, para você ter uma ideia, que mais nos demanda é o setor de RH. Não é nem o financeiro. Você fala assim, pô, mas é o financeiro, às vezes, com cobrança? Não. Hoje todo mundo não tem problema de inadimplência, ou se for ter, ele já sabe que às vezes ele nem vai receber. Uhum. Né? Porque quando o problema estoura numa relação comercial, porque você não observou o histórico comercial da pessoa, você não pegou os títulos necessários para você garantir sua dívida, você não emitiu nota, por isso você não pode cobrar judicialmente. Então, não estou falando disso, eu estou falando, né, do antes. Espera aí, você tem um compliance para quando o seu comercial for para
para uma venda maior, ele tem um contrato também, ao invés só de emitir a duplicata. Você, numa hora de uma contratação, uma demissão, ou na hora que chega um atestado, você sabe o que fazer para você não criar, às vezes, um vínculo com o INSS, de ter que pagar e devolver dinheiro no momento que o seu funcionário chegar com um atestado e for para o INSS. Você sabe ler o documento que chega do INSS para ver se ele te impacta em algum momento no financeiro e nos impostos da sua empresa? Então, são questões que no dia a dia da consultoria jurídica a gente sana. E na consultoria ambiental, é ali a redução de risco operacional, principalmente redução de poluição, né, acidentes, incidentes ambientais, o cumprimento das obrigações ambientais, que inclusive agora a gente está, né, aberto o calendário de obrigações ambientais, né, a gente está até publicando isso lá no Instagram, porque é um período onde você tem um monte de imposto de renda, digamos assim, vencendo ao mesmo tempo, só que de ordem ambiental. E se você está ali informando qualquer coisa, você pode ter um resultado pente fino, assim como no imposto de renda. Então, são questões realmente sensíveis que não dá para você colocar na mão ali de um contabilista, né, de uma pessoa que não tenha uma expertise para poder, né, nós tivemos lidar com a situação, né? Capacitação, treinamento, a gente investe muito e não tem essa na minha empresa de que o concorrente vai me levar um funcionário. Levou porque eu não soube trabalhar a cultura com ele, né? Então, quando às vezes algum cliente vem me falar sobre isso, talvez na empresa dele, que é uma indústria, com 100 pessoas, seja difícil dele ter essa governança de entender quem ele põe para dentro, né? Que eu também não acho isso certo, porque você não põe qualquer pessoa dentro da sua casa, né? A empresa, por mais que ela não seja a extensão da sua casa, não é lugar de se colocar qualquer um. Então, a gente também é responsável pela incompetência dos nossos funcionários. Então, eu prefiro ter funcionários competentes sendo roubados pela concorrência do que incompetentes miladianos, né? Você pode buscar aí nas maiores biografias dos grandes líderes aí, principalmente os da tecnologia, Bill Gates, etc. Como vocês ficaram milionários, vocês são foda, vocês são lindos. Não, peraí. Eu só consegui chegar lá porque eu tive uma equipe de mentes brilhantes à minha volta. Então, o líder, ele tem que saber isso e a legalizar, sim. Também teve uma virada de chave quando eu passei a contratar melhor, sabe? Porque para trabalhar com uma mente igual a minha, tem que estar na mesma vibração, né? Não vai alcançar. Eu vou pedir 2 coisas, vai trazer 0,5. Então, a entrega depende muito da competência. Às vezes você consegue vender, sabe, Adriana? Igual eu vejo muito concorrente. Vende, mas não entrega. E a gente está trabalhando com patrimônio, bom nome das empresas. Você pode ter o melhor maquinário, você pode ter a melhor equipe, você pode ter os caras lá da NASA, do Elon Musk. Se você não tiver a licença ambiental, por exemplo, você não pluga nem a sua tomada na parede. Por isso o modelo ESG é um modelo de gestão, porque ele traz para dentro da companhia uma cultura de gestão de risco. Entende? Então, uma vez você entendendo os riscos, você vai criando barreiras, blindagens, né? Camadas para estar mais seguro, ter maior governança sobre os dados da empresa, né? Sobre, principalmente, não estou falando em finanças, porque muita gente aqui no Polo, por exemplo, sabe ganhar dinheiro, mas não sabe segurar o dinheiro. Porque a torneira lá está aberta, lá embaixo, né? Não tem um controle de compliance, de gestão de risco, de gestão de dados. Mas a torneira continua aberta, não é isso? Exato. Então, o retrato hoje, às vezes, da gestão das pessoas é mostrado pelo quão ela está vulnerável, né, a tudo que é possível acontecer numa companhia. E não é se vai acontecer, você só não sabe quando. Você vai ter uma ação trabalhista, você vai ter um problema ambiental, se você é uma indústria ou, né, executa alguma atividade potencialmente poluidora, e não sabendo quando, né, você pode ser pego de surpresa ali e ter um prejuízo que inviabilize o seu negócio. Aí o grupo de vocês, ele entra com essa ação preventiva. Exatamente. Esse é o nosso maior, né, nosso maior legado hoje que a gente entrega, nosso core business, nossa proposta de valor é blindar os nossos clientes na prestação do nosso serviço, no que diz respeito às nossas áreas. E eu, como advogada, dou pitaco nas prestações de serviço dos fornecedores, eu analiso os contratos dos fornecedores, eu audito os fornecedores e também vou cobrar, claro, as entregas se o cliente quiser que a gente execute esse trabalho. Né? Então,
a gente fala que a gente conhece mais a empresa do cliente do que ele mesmo, né? Ou seja, esses clientes são o que a gente chamaria de clientes mensais, mensalistas do Grupo Legalizar. Exato. Não é isso? E temos pacotes, né, de valores diferentes, de entregas diferentes. Estamos lançando um produto de consultoria digital, então, que é o pacote de obrigações ambientais. Então, a gente produtificou uma etapa da nossa prestação de serviço, que a gente entendia que era possível levar para o online, e estamos divulgando isso, e o nosso lançamento agora é em março. Se Deus quiser, vamos aí obter bastante resultado, porque a gente sabe que tem muitas cidades que têm a necessidade do nosso serviço e não tem esse profissional mais próximo. Sim. Né? Então, às vezes, aqui em Ubá, a região está sobrecarregada, né? Superpopulada, o Mar Vermelho ali, então a gente está buscando um Mar Azul, e a gente sabe que tem esses clientes aí carentes, né, dessa prestação de serviço de alto impacto, e nem de alto sabe nível. Que está carente disso às vezes, né? Exato. Daí a importância de chegar isso até as pessoas, né, de chegar o que é o seu trabalho até as pessoas, e muito importante essa sua abertura, que você é uma pessoa, além de tudo, é uma pessoa muito aberta, né, para falar do seu trabalho, para dar voz ao seu trabalho, né? Agora, te ouvindo falar, assim, eu fiquei pensando, porque eu não sei se eu faço menos coisas, assim, eu acho que é porque o meu trabalho é focado numa coisa, marketing. Para mim, o marketing, hoje ele compreende a entrega que é diferente, né? Antigamente eu entregava através de uma revista impressa, de um outdoor. Hoje, a gente já entrega na veia, né? O remédio é dado na veia, que seria o meio digital que... Por que as pessoas gostam tanto do digital? Porque é rápido igual o nosso pensamento. Então, a gente se identifica com aquilo, mas a gente não sabe, isso é neuromarketing. Então, o cara põe ali para poder ser visto mesmo. Ninguém está ali na internet para não ser visto. Ainda que a gente esteja vendendo a nossa própria imagem. Mas ninguém está ali à toa. Né? Exato. Está ali, às vezes, vamos dizer assim, quem não trabalha com a maior vitrine da atualidade, que ainda é o Instagram, coloca uma foto pessoal, alguma coisa, um sentimento saiu. Amor, homenagem a alguém, a um filho, a um marido, a esposa, a namorada. Ótimo, mas tem uma venda de um sentimento. Então, as pessoas não sabem disso, né? E é muito bom trazer esse material, né, a público, entender o que você faz, porque essa prevenção... Eu já vi, né? Eu sou aqui do Polo Moveleiro, eu sou bem mais velha que você. Eu já vi muitas empresas... Bem não, Adriana. Bem não. Mas sou. Então, você já viu algumas, não, muitas empresas quebrarem, né? Muitas vezes por não terem esse tipo de trabalho seu, que é um trabalho que entraria preventivamente. É aquele negócio assim, estou ganhando aqui, meu faturamento está muito alto, não, está bacana demais, e eu vou. Na hora que vê, é tanta ação trabalhista, tanta coisa, que tudo que entrou e foi investido, às vezes uma coisa que o cara recebe uma remessa de dinheiro bacana numa feira, vende muito, entrega, recebe, mas ele vai investir novamente. Aquele investimento que ele está fazendo, ele só vai ver daqui a 2 anos. Sim. E nesses 2 anos, muita coisa acontece dentro da empresa dele. Sim. Multa ambiental. Nossa. Né, que a gente tem demais aqui. Sim. Demais. Até porque é muita madeira que é trazida para cá. Adriana, vamos falar de coisas naturais, vamos falar nem de coisas externas, vamos falar da morte e falecimento de um sócio que pode trazer esses transtornos. Olha só, né? E os funcionários que se acham, às vezes, no direito, e muitas vezes não estou falando contra, estão sim no direito deles, né? Os sindicatos, de ir em prol desses funcionários. Então, cadê o empresário sendo protegido? Porque, sim. Né? Assim, eu voto muito por estarem todos associados, por exemplo, ao Intercind, né? Eu sou uma porta-voz do Intercind. Exatamente. Né? Fomento essa logística de união aí de todos os players do mercado. Não estou falando só do moveleiro, estou falando de todos da cadeia. Nós deveríamos ter, nós profissionais liberais, né? Todos da cadeia, estou falando todos, os prestadores de serviço, os fornecedores da indústria como um todo, de matéria-prima, insumo, os coletores de resíduos, todos deveríamos estar lá no Intercind, porque é uma associação que pode fomentar. Só que, além disso, nós não podemos depender do sindicato fazer a gestão da nossa empresa. Nós não conseguimos terceirizar a gestão da nossa empresa, a criação de missão, visão e valores através do sindicato, porque ele está ali para fortalecer política e institucionalmente
a classe criar políticas convergentes, mas não para resolver o seu problema de gestão, não para resolver o seu problema de resíduo, não para resolver o seu problema de briga com o sócio, ou um falecimento ao qual você não pensou na sucessão e achou que todo mundo ia ser eterno. Né? Então, falando aqui, traduzindo em miúdos, né? A gente precisa também separar o que é um programa, né, de incentivo do sindicato para o que é você estudar, gerenciar bem e elevar a sua empresa, né, a um nível de alta performance. Porque os seus funcionários merecem, você merece, o dinheiro que você investiu, ele merece. Né? Não é saudável você ficar num modelo onde eu vou operar, vou dar um tombo em todo mundo, daqui a pouco eu troco o CNPJ e começo tudo de novo do zero. Qual o legado? Qual o propósito disso? Né? Então, acho que não tem nada de legal nisso aí, em todo sentido. A gente vê acontecer, né? Tem um parador. Chega uma hora que para. A pessoa já não tem mais para onde correr. Também, né? Até para trabalhar, né? Ela perde a credibilidade. Totalmente. Muitas vezes ela vai ter a sua empresa, né? Cortada ali de fornecedores, né? Você vai ter colaboradores, os piores possíveis, querendo se aproximar da sua empresa. Tudo vai na e você é uma empresa que ali, não né? tem uma estabilidade. Então, você vai atrair, possivelmente, talentos, né? Que não são talentos. São pessoas que vão ali também estar com o mesmo descompromisso, né? Sim. Ausência de compromisso para com a gestão da sua empresa. Então, vão ser pessoas que, né? Se você paga salário atrasado, se você não tem esse tipo de compromisso e gestão, você possivelmente vai ter funcionários que têm absenteísmo alto. O que é? A falta imotivada. Então, você precisa, para ter essa governança, cumprir com o critério que é pagar em dia. Aí sim, se você não tem um colaborador que cumpre as regras da empresa, você utiliza, né, os mecanismos de advertência, os mecanismos que a lei te possibilita penalizar ou advertir esse colaborador. Mas a partir do momento que você fala, eu não tenho mão de obra, mas não pago em dia, não tenho um bom local de trabalho, não tenho um ferramental. Do líder, né? Exato. Então, assim, é a mesma coisa eu querer minha casa arrumada e não dar uma vassoura e um pano e um material de limpeza para a pessoa que vai lá na minha casa limpar. Não vai acontecer. Né? Então, e não adianta obrigar a falar que ela é ruim de serviço. É eu que não estou dando condições para ela exercer um bom trabalho. Sim. Então, acho que é sobre pensar, né, de dentro para fora, o que eu faço para minha empresa performar bem. Né? Então, a partir do momento que ela não performa bem, primeiro tem que haver um querer. Porque, por exemplo, o meu trabalho não é para qualquer um, Adriana. Ele não resolve problemas de qualquer um. Se eu tiver um cliente que tem um mindset de corrupção, de sonegar direitos trabalhistas, de sonegar impostos, de não pagar ninguém, esse cara não é meu cliente. Não é. Então, né, nem todo mundo que tem o problema que, né, fatalmente todos da mesma classe empresária têm, são meus clientes. Porque a gente precisa, nesse momento da consultoria, quanto consultor, a gente precisa ter uma conexão que vai além do financeiro, sabe? Porque você trabalha justamente na raiz dos problemas. Então, quando você vai tratar uma solução ou tratar um problema e trazer uma solução, você tem que ter a empatia, a generosidade, o entendimento do proprietário da empresa ou da proprietária sobre aqueles aspectos. Não adianta eu te propor uma solução que você acha que ela não é viável. Então, né, não vai dar samba. Ninguém paga aquilo que acha que não faz sentido. Né? Você só paga uma consultoria quando você acha que a consultoria, você vai conseguir absorver o que a consultoria traz. Quando você quer essa mudança de mindset e de operação mais ajustada à legislação, à ética, aos processos operacionais padrão normais de uma empresa do ramo, então você, né, busca uma consultoria. Agora, se você quer tocar uma empresa, não faz sentido você pagar alguém para te falar onde você está errando. Né? Ou para tentar trazer uma solução que você não está a fim de comprar. Sim. Ou de pagar por isso. Então, nós já tivemos empresas, né, que apesar de quererem, não conseguiram performar com a nossa consultoria, que é normal, né, da gente mesmo falar, olha, não dá, você não me paga em dia, você não está fazendo nada que foi combinado em termos de ações internas para aumentar a sua performance, e você não está corrigindo aqueles pontos falhos que a gente te sinalizou. Não está fazendo sentido nós estarmos aqui na sua empresa. Né? Apesar de eu ter um alto índice de adesão e um alto índice
que o cliente fique com a gente muito tempo, né? Uhum. Não adianta se eu querer isso se o cliente não quer essa mudança. É retenção mesmo, né? Então, esse alto índice de retenção de cliente vem porque quem quer tá ali e tá vendo valor e vendo um desenvolvimento né, ativo, um desenvolvimento para melhor. Então, o que valida, negócio, né, a Carol? nossa performance e o nosso método de trabalho. Muito empresário, e eu sei disso, né? Eu conheço alguns empresários que nós conhecemos, né? Tem muita gente que fala assim, o que vier o problema a gente resolve. Exato. E às vezes é o que eu estou falando, não pega no momento bom, pega no momento de um investimento que foi feito, Exato. pega no momento de um financiamento, de um refinanciamento, que quem está no mercado está aí para essas coisas mesmo, isso existe, não é à toa. Então, na hora que a pessoa vê, já Adriana, era. vamos falar numa realidade hoje, e-commerce. Todo mundo compra e vende para e-commerce. Sim. Certo? Sim. Então, a maioria dos grandes e-commerces, vamos falar aí Madeira, Amazon, Magazine Luiza, eles têm compliance, ou seja, regras internas, onde você, para vender para eles, precisa cumpri-las e precisa ter um score ali, né? Um medidor ali do quão você está cumprindo, você está cumpridor e em manutenção daquelas regras que eles colocaram. Sim. Então, por exemplo, quando fala, você não pode ter trabalho escravo, você não pode ter trabalho com menores, você não pode ter trabalho sem carteira assinada, você não pode ter trabalho sem seus documentos de segurança do trabalho. A gente chama de barreiras não tarifárias que são capazes de tirar determinada empresa do ramo e do perfil de compra daquele e-commerce. Vamos pôr aí Madeira, que é um dos maiores marketplaces aí do ramo moveleiro. Vamos falar bastante da nossa realidade aqui. Então, eles têm regras internas que se você não cumprir aquele prazo, se você não tiver um índice baixo de assistência, se você não cumprir todos aqueles requisitos, você pode até às vezes conseguir chegar, mas você não se mantém dentro dessa empresa vendendo sempre. Uhum. Porque eles não querem ter problema. Por que eles vão comprar seu se todo móvel que te compra dá problema? Dá assistência, dá retorno, péssima qualidade, eles têm acabamento horrível, lá, né, logística péssima, ou desencontrada, ou não obedece aos prazos definidos. Ou seja, isso é um problema de governança interna, porque eu não adaptei a minha empresa para vender naquele canal. O que me faz o quê? Às vezes perder aquele canal, ter multa e me impossibilitar de vender nesses canais porque eu não cumpro aquelas regras. Então, a gente acha que o problema é só jurídico e só ambiental, é muito maior. Envolve realmente todo o aspecto de operação dessa empresa. O Grupo Legalizar trabalha com performance de operação. Seja por um acaso no jurídico e no ambiental, com engenheiros, né? Advogados e engenheiros, como nós poderíamos ser administradores e qualquer outra coisa. Sim. Né? O que nós entregamos hoje é segurança jurídica. Né? São empresas que performam melhor, principalmente quando, né, detêm esses dois tipos de consultoria, porque, inclusive, são contratos diferentes, né, que a gente opera. Você tem um contrato jurídico, você tem um contrato ambiental e você pode ter um pacote que inclui todas as duas coisas. E dentro desse aspecto, né, não faz sentido para a gente estar com uma empresa que não cumpre nada do que a gente fala. É como se eu estivesse ganhando para fazer nada, e eu não sei fazer isso. Né? Acho que o dinheiro é só uma consequência de um bom trabalho. Então, se você, na sua entrega, o cliente não se conecta ou não vê valor na sua entrega, não tem por que ele me pagar. Né? Então, é como se o marketing que você estivesse fazendo, a pessoa não opera naquela atividade, mas te paga para manter aquele Instagram ali online. Né? Qual o sentido? Vai vender o quê? O que você quer com esse Instagram? Né? Com esse contrato? Qual o seu objetivo com esse marketing? Então, a consultoria ela tem um objetivo, assim como a assessoria. Então, a gente pode assessorar, prestar a consultoria ou trabalhar em serviços pontuais. Eu quero contratar a Caroline só para processar o João, porque o João deu um prejuízo na minha empresa. Ou eu quero contratar a Caroline só para essa ação trabalhista, porque é a única na minha vida, acho que eu nem vou ter mais. Mentira, você vai ter, você só não sabe quando. Então, é sobre isso, é sobre você ter algo que você hoje não sabe que precisa, porque não sabe a amplitude do que se beneficiar, às vezes até pela própria questão cultural, né, dos nossos empresários da região, que fizeram, né, um censo
socioeconômico, e dentro disso ficou estabelecido que um percentual, acho que mais de 70% dos que responderam disseram que não estão a fim de estudar nem investir em conhecimento. Sério? Isso pode ser o retrato do porquê nós temos tantos problemas trabalhistas, empresariais, fiscais, ambientais aqui na nossa região. Gente. Então, é algo realmente assustador, né? Enquanto às vezes eu fico querendo ter mais cérebro e mais tempo para estudar, outros estão fugindo disso, né? Porque você, além de ter dinheiro, você precisa ter conhecimento para gerenciar o seu dinheiro. Então, eu percebo que você terceirizar também essa função pode te colocar em situação vulnerável. Então, não adianta eu ter, às vezes, né, o meu jurídico lá se eu não quero estudar sobre os principais indicadores de problemas internos da minha empresa, por exemplo. Ou não tenho isso, né, no meu radar, Sim. junto à minha gestão, fazendo essa avaliação rotineira. Eu nunca vou saber o que é, afinal, o que dá problema na minha empresa. Se é a produção, se é o setup da máquina, se é o trabalhador que acidenta demais porque o meu layout é muito reduzido. Nunca vou saber. Eu não tenho indicador de nada, né? E dá para fazer isso numa escala muito simples, né? Como um contador faz uma contabilidade de uma pequena empresa. Ele também pode fazer de uma grande, só vai mudar o volume, às vezes, de informação, né? E o que uma precisa fazer ou outra, o Grupo Legalizar atua. Então, Certo. nós temos produto para pequenas e médias empresas É isso que eu queria e dizer. temos um produto sênior para empresas, né, de médio e grande porte, que são as consultorias mais personalizadas, onde eu assisto, né, como a consultora titular dessas empresas. E nisso, né, como eu disse, a gente está tentando escalar esse produto digital a partir do momento que a gente entende que existem clientes, né, ilhados aí em alguns locais que não têm acesso à nossa prestação de serviço e precisam e querem, né? Como o Conemove, por exemplo. Eu fui palestrar no congresso do Moveleiro do Nordeste, a convite da AMAP, Associação dos Móveis da Paraíba. Uhum. E eles se pretendem ser o polo mais inovador e mais moderno do Brasil. Dessa mãezinha, gente, mas com um mindset, assim, de gigante. Então, por isso que eu falo que, às vezes, é uma questão mesmo de perspectiva, né? Às vezes eu não valorizo onde eu estou, achando que eu estou aquém, como ouvi de muitos, né? Ah, a mostra de imóveis, a FEMU, a gente tem pouco retorno. Sem a feira, nós vamos ter nenhum. Se está pouco tendo a feira, Imagina sem vamos ela. combinar que sem ela vai ser pior. Então, vamos sim apoiar as iniciativas que existem na cidade, né? Para que a gente consiga fortalecer esse polo que hoje compreendem 24 municípios, Adriana. É muita coisa. Então, nós não estamos falando de Ubá apenas. Não, aqui é só uma comarca, né? Exato. A gente está falando de muitas outras vidas, né? Que estão ligadas aí a essas empresas daqui do nosso polo, né? Exatamente. Isso é fantástico. E quanto menos problema, eu falo assim, isso na vida da gente também, né? Na vida pessoal. Quanto menos problema a gente puder arrumar para ter que parar para consertar, eu quero, entendeu? Exatamente. Porque eu não vou ter energia, tempo de produzir. né? Exatamente, porque às vezes você fala alguma coisa que não foi bem falada dentro da sua casa, né? Você vai ter que parar um tempo e corrigir aquilo ali. Exato. Que é uma coisa que você precisa conviver todo dia. Então, assim, o tempo que você perdeu, você podia ter andado mais 2 degraus, aquele de subido mais 2 degraus. Exato. Então, assim, fico olhando, fico vendo, assim, como que é bacana a gente ver uma mulher à frente de todo esse conhecimento, né? Que cada um na sua área, né? E, assim, eu acho muito legal que você tem uma facilidade de estudos e isso, para mim, por exemplo, se eu fosse uma empresária que estivesse no ramo que está aí, que nós temos hoje aqui na nossa cidade, né? Têxtil, moveleiro, com certeza, eu teria o escritório né, da Legalizar para eu não ter esse tipo de problema, né? Ao invés de ter a Caroline advogada que vai lá porque a Maria entrou na justiça contra a empresa, Sim, né? Pontual só. Então, mas isso é uma forma minha de ver a vida e, graças a Deus, os homens me perdoem, mas cada vez mais sem feminismo, cada vez mais mulheres à frente das coisas, porque a gente tem essa visão do cuidado. Sim. Menino, você vai cair,
Isso tudo vem da mulher. Menina, eu já tô vendo lá na frente. Já na frente, né? Mãe sem uma mão, mãe sem as duas, depois que vem sem o dente. Então, a gente já tem essa visão, né? A gente, como mãe, você ainda não é, mas vai ser. Serei. A gente quer colocar joelheira, cotoveleira, capacete pro menino não cair. Exato. Né? A legalizar esse, que põe joelheira, capacete. Agora? Entendeu? Então, máscara assim, no cliente, falar, agora você pode ir, agora você está protegido. Essa coisa da mulher, eu acho que é da mulher mesmo, né? Uma coisa que o homem, tem muito homem que tem isso, muito, graças a Deus, né? A gente vê aí que você é bem valorizado, inclusive pelo próprio Intercind em si, né? Colunista do sindicato. E, assim, eu observo o presidente do sindicato tem uma valorização muito grande do seu trabalho, um respeito muito grande. Sim, é um grande parceiro, um e grande ele, amigo. um cara de cabeça aberta. Sim. Né? Então, assim, mas poucos, infelizmente poucos. E não é porque a pessoa já está grande no mercado, não, gente. Para estar grande, ele começou dando o primeiro passo. Você tem que estar grande aqui. Né? Você tem que estar grande aqui. A Marcela da AIFOS Estofados, ela falou que vai ser a primeira mulher moveleira presidente do Intercind, porque nós tivemos como diretora a Hilário, né? A Jovita. Jovita Hilário, isso mesmo, dona Jovita. Então, a Marcela hoje é uma fábrica de estofados, digamos assim, pequena, né? Para os padrões do que é pequeno, médio, grande numa indústria, né? Pequeno para médio porte, e que hoje, né, tem esse mindset de fazer a diferença como mulher, como uma pessoa do cuidado e ver que ela tem algo a acrescentar, né? Não para competir com quem está lá hoje, porque assim como o Áureo pensa, né? Todos que estão lá sabem que eles têm que ser sucedidos por outras pessoas, sim, né? E sim, que sejam sucedidos por pessoas apaixonadas, né? Primeiro porque um sindicato é uma questão extremamente voluntária, né? Uhum. Segundo que você tem que ter um propósito e uma voz e uma fala. E a fala dela é justamente de trazer essa união, né? E realmente trabalhar os grandes gaps desse mercado que a gente vive, né? São Paulo tem o seu, Nordeste tem o seu, o Sul tem o seu, nós também temos o nosso aqui. Aqui, nós estamos nele, né? Vamos citar o exemplo aí mais importante, que é a parte logística, né? Nós temos problemas logísticos aqui muito sérios, de empresas de má qualidade operando, talvez por nós não termos soluções de auditagem coletiva dessa galera. Poderíamos ter prestadores de serviço nesse setor logístico mais empenhados em acertar, se a gente tivesse soluções cooperadas, por exemplo, né, que era uma das grandes bandeiras do projeto de inovação que eu levei na pandemia para o Intercind. Perdeu um pouco o time por conta, né, de não tem ninguém mais pensando em, olha, como a gente vai fazer para se erguer, né? Quem tinha de se erguer já ergueu e quem tinha que quebrar já quebrou. Então, a gente já teve essa primeira separação, né? Digamos assim, de quem vai e quem fica. Sim. Então, a partir de agora, a gente precisa olhar para as nossas empresas, né? Pensando realmente quem a gente quer ter dentro, quem são essas pessoas que vão mais operar. Preventiva mesmo. Exato. Carol, essa visão precisa estar no mindset, né? Na mentalidade dos nossos empresários. Seja ele não só do nosso polo, né? Gestão de risco, gestão de operação. Eu posso pôr tudo a perder com um simples contrato, com uma simples rescisão, sim, que eu não faço ela direito, com uma simples licença que eu deixo observar. Aí, gente, no mercado, né, mundial, nas grandes redes de televisão, às vezes um contrato mal feito é capaz de começar aí toda a pecinha do dominó que vai empurrar, né? Exato. Toda uma coisa que já estava feita, né? Exato. E, Carol, agora sim, eu também vendo você falar de todo esse conhecimento seu aí, quero saber de você, assim, já conversamos fora extra podcast, mas se você tem algum projeto para passar esse tipo de conhecimento, porque eu vejo assim, a Legalizar, ela tem um limite ali, né, de atuação, vocês têm um número de colaboradores, claro que ninguém está falando que você não possa aumentar, duplicar, triplicar, não. Mas, de qualquer maneira, para entrar nesse seu grupo, a pessoa tem que ter um conhecimento. Porque eu vejo, assim, o conhecimento que você está trazendo aqui para a gente é um conhecimento que, se a pessoa não tiver, daqui a pouco vai ficar só naquele negócio mesmo. Fulano levou outro na justiça, vou contratar Beltrano, né? Uhum. E não é só isso.
e que gira, né? E hoje cada vez mais o e-commerce, como você mesma já disse, os riscos estão cada vez eminentes na nossa vida como Exato. consumidores. E assim, toda essa gestão, todo esse G mesmo, né, que você traz tão forte, né, na sua veia. Você não tem vontade de montar, por exemplo, assim, um sindicato para mulheres que queiram, advogadas, jovens, recém-formadas ou não, também já no mercado há mais tempo, mas que está vendo aí o escritório, às vezes, um pouco mais devagar, para você trazer dar esse up na carreira dessas pessoas? Então, hoje eu trabalho com as mentorias, né? São mentorias que eu falo guiadas, que na verdade é uma assessoria / mentoria, né? Que hoje, se o profissional ele quiser me contratar, por exemplo, para a gente fazer sessões de mentoria ou um trabalho de desenvolvimento de projetos, por exemplo, eu quero abrir um negócio, eu quero do zero o dia que ele voar, né? O chamado go to market. Eu quero que você me acompanhe, Caroline, não só na contratação dos profissionais que eu vou ter que né, lidar ao longo desse tempo, meu contrato de sócios, meu acordo de sócios, modelagem de negócios sobre, por exemplo, quais são os meus parceiros-chaves, qual a receita esperada. Inclusive, né, hoje eu trabalho, né, para o Sebrae, em parceria com a FIA, sou agente de negócios, onde a gente está trabalhando o projeto Comércio Brasil, que é um novo programa do Sebrae, que trabalha o fomento, né, de novos compradores para a indústria. Nesse momento, esse primeiro projeto está rodando em Ubá. A gente está trabalhando só as empresas do polo, né, da cadeia produtiva do polo moveleiro. E no segundo momento vai expandir para outras atividades, né, porque é um programa maior e só que a gente precisa trabalhar as vocações, né, das gerências. Por exemplo, nós estamos submetidos aqui a gerências Zona da Mata e Vertentes, da Regina Mara, que é a gerente aqui da nossa subseção aqui da unidade de Sebrae Ubá, e compreende várias cidades. Então, esse programa está rolando, né, a nível Minas Gerais. Então, a gente está submetido à FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, onde hoje, né, eu não tenho intenção de abrir sindicato, até porque sou advogada de um sindicato, de uma ONG, que é a do Bar. Ligada e o Sindicato do Comércio do Bar. Advogadas, entendeu? Sim, ainda não. Como eu te falei, não que eu não seja uma mulher que gosta de mulheres, mas eu ainda não me vi nessa conexão simplesmente para falar na voz da mulher. Eu vejo que tem muitos homens que precisam do meu trabalho também. Então, eu prefiro trabalhar pequenas e médias empresas como um todo, né? E a minha mentoria, ela é focada nisso, né? Empresários que estejam ali, iniciais, ou que já tentaram alguns negócios, que querem modelar novos negócios de uma forma mais encorpada, de uma forma mais estruturada. Então, né, já passei por experiências de modelagem de startups, sou mentora de alguns programas, como a FAPEMIG, que é uma mentoria voluntária que eu dou. Então, quando eles têm algum programa que envolve, por exemplo, gestão ambiental, né? Eu sou o primeiro nome lá que eles convocam. Então, eu já tenho esse voluntariado, eu dou 2 aulas por ano na UFV para 2 professores amigos. Então, eu trabalho também essa questão de fomento de profissionais, fazendo esse go-to-market. E isso, né, como eu disse, virou um grande propósito, porque eu sou essa advogada que era essa empresária que era padeira, que sabia fazer pão e abriu a padaria. Depois eu vi que eu tinha que ter um caixa, que eu tinha que ter uma logística, que eu tinha que comprar matéria-prima. E não adiantava ter um pão ótimo se eu precisava ter uma estrutura para aguentar e me sustentar para essa entrega ocorrer. Então, eu acredito muito que o meu trabalho hoje, focado em pequenas e médias empresas, seja para mulheres, seja para homens, né, é o meu grande propósito atual. E a voz do empresário hoje, eu quero que seja a minha voz, né? Eu fiz isso na pandemia, eu tive essa vontade de falar sobre o que eu sabia, abri um projeto do nada que chamava Escola de Empresas, que era justamente falar, gente, vamos pegar na mãozinha um do outro, vamos ver o que eu posso ajudar um ao outro para a gente não deixar as nossas empresas morrerem. Afinal de contas, nós tivemos aí a figura das atividades como serviço de utilidade pública, que foram as indústrias, então o nosso polo não parou. Né?
Então, eu falei, cara, a gente tem que... Nós moramos no Brasil, um país que tem uma cultura de higiene muito baixa, muito melhor que muitos países, mas, né, não temos a cultura de biossegurança. Né? As pessoas entram em casa com sapato, que pisou em um monte de coisa na rua, ninguém lava alimento quando chega do mercado, ninguém higieniza a mão, né? Enfim, antes de botar na boca ou para almoçar. Então, eu falei, como que nós vamos fazer? E aí, lançamos também o certificação ambiente seguro. Então, assim, era uma coisa que estava na moda na época que eu me apeguei àquilo. E também não faz sentido mais, eu largo para lá, não faz sentido. Ah, você tem marca, você tem patente, Caroline, da certificação. Perdeu sentido. Não faz mais sentido. É bola para frente, né, bola para frente. Você O sabia globo que a girou. Google, ela tem um setor lá que chama Cemitério da Google? Sim. Todos os projetos dela que já tentaram emplacar, que não emplacaram. Ou então que durou um ciclo, Exato, fica guardado ali. exato. Até porque, como a moda, as coisas estão sujeitas a voltar. Infelizmente, nós estamos aqui numa terra cada vez mais populosa, né? Uhum. E que pode a qualquer momento ter outra pandemia. Exato. Por que não? Né? Nós estamos outra vivos. doença, um meteoro, um ET. Exatamente. Então, assim, com todas esses afazeres aí que eu tô vendo, né? Que você é uma mulher, você tem TPM, você tem... Tinha, mas teve que dar um jeito nela. Enfim, nós somos mulheres e a nossa máquina, às vezes, exige um pouco mais. Ela tem mais acessórios, né? Sim. Do que a máquina masculina. Então, assim, como é que você faz para dar conta disso tudo? Para você ser essa filha que você é, que eu sei o tanto que você se dedica à sua mãe. E, assim, é até bonito de ver a sua história com a sua irmã, né? Que é médica hoje, mas que contou muito com você, com a sua força, porque eu sei. Então, assim, como é que você faz para dar conta disso tudo? Ainda ser a Carol amiga, a Carol engraçada, gente, porque a Carol conversando no direct é fantástico, porque é só coisa engraçada, bem-humorada. E ainda assim, dá conta de todo esse meio empresarial aí que você vive nele. Conta pra gente se tem uma mágica. Você sabe que outro dia eu não sabia, mas alguém me contou essa resposta que eu dei, né? Foi? Foi. E eu Qual nem que é? tinha percebido qual foi a resposta. Eu falei pra pessoa assim, você acha que eu sei o que eu comi ontem? Você acha que eu sei quem me xingou semana passada? Não, eu simplesmente foco naquilo que precisa. Ontem, por exemplo, eu perdi semana passada a aula do meu MBA. Ontem eu botei no YouTube e falei, eu preciso assistir essa aula. Eu preciso assistir essa aula e coloquei até dormir, até a hora que eu conseguir. Lógico, eu vou ter que voltar. Mas é sobre fazer o que precisa ser feito. Eu penso assim, hoje a gente tem tanta coisa que tira a nossa atenção. Sempre teve, mas hoje mais ainda. Mais ainda. Hoje está mais na ponta do dedo, né? Eu acho que é muito sobre autoconhecimento, saber como você se organiza, porque para chegar nessa versão um pouquinho melhorada da Caroline, como eu disse, foi um investimento em coaching, blá, 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 de chegar a ponto, Adriana, dessa coaching, que me ajudou a tentar validar, né? Me deu essa dica de validação no meu currículo, o que seria num grande centro. Eu pensei, falei, poxa, ela tá assim, qual o seu problema de organizar seu ano? Eu falei, qual a parte do eu não sei organizar um planejamento você não entendeu? Me mostra o seu, porque de repente eu vou saber fazer, me mostra um exemplo. Uhum. Você quer que eu entre no Google? Como organizar um planejamento? Gente, não é fácil. Não. Não é simples assim. Não. Sabe? E o empresário, ele não consegue dar conta e saber tudo de ponta a ponta dentro da empresa dele, né? E ele é penalizado de ponta a ponta. Então, a gente precisa enfrentar aquilo que a gente não é muito bom, sabe? Então, quando você é bom naquilo, você não precisa ficar treinando. Você simplesmente executa. Mas, por exemplo, eu tinha um grande problema de gestão de pessoas. Acho que eu me resolvi nisso. Eu tenho um problema e estou tentando sanar essa questão também de planejamento financeiro. Estou buscando estudar, ajuda, coach, mentoria, cursos. Então, não tem outra história. Ninguém vai chegar dentro da sua empresa e vai falar, olha, você faz assim que vai dar certo. E assim a pessoa pode prestar também, uma né? consultoria e falar como ela acha que tem que ser feito. Né?
Se ela também não for muito boa, o que ela acha que tem que ser feito não serve para você. E às vezes quem é pequeno não tem dinheiro para pagar alguém muito bom. Concorda? Uhum. Então é você que lute. Então é isso aí, é sobre ter autorresponsabilidade, viver no presente, se precisar de ajuda, terapia, remedinho, vá ao médico, né? Não fique querendo achar que o mundo é cruel com você e você está sendo penalizada pela vida. Sai né? do vitimismo. Sai desse vitimismo, porque se você se submeter... Se a Concordo. Caroline quer ter uma agenda de 500 coisas por dia, não adianta depois ela perder um compromisso e falar, ai, me desculpa, porque eu sou muito cheia de coisas. Eu tenho que dar conta. Senão, eu começo a perder a credibilidade. Né? Aí você tem 20 clientes, você não dá conta de 5. Aí você tem 10 empresas, não dá conta de 2. Aí você tem 300 funcionários, não dá conta nem de se pagar o seu prolabore. Então, tá tudo errado, gente. Eu acho que é sobre autoconhecimento, saber onde você pode ir, né? Jogar o boné onde você aguenta pegar, né? Para você não se frustrar, não ser julgado pelas pessoas, né? Às vezes até porque nunca construiu nada, né? Te ver errando e errar é fase do processo, né? Errar é humano, mas dependendo do seu erro, você não compromete só você. Uhum. A sua empresa, você tem colaboradores, você tem profissionais que estão por trás da sua empresa, seja um contabilista, seja, né, um funcionário que você paga ali, que depende daquele salário. E, acima de tudo, é sobre se conhecer e saber até que ponto você dá conta. Primeiramente, porque eu amo o que eu faço. Eu acho que isso me motiva. Uhum. Sabe essa motivação que você tem de ir para academia todo dia, sentir aquele sentimento? Sei. Que você sente lá na hora que você está puxando peso? É isso que eu sinto na hora que eu vou para minha empresa. Aquele sentimento, daquele turbilhão de coisas vindo para eu resolver, e eu conseguindo resolver todos eles, é o prazer que me dá. Então agora eu vou te fazer um convite. Essa é a minha cachaça. Vou fazer um convite para ela aqui, gente. Vou aproveitar que essa câmera que está mais a tempo, ao vivo aqui, né? Vou fazer um convite para ela, já que ela passou por lá de cá. Além de eu ir na academia e gostar daquele sentimento na hora que eu estou levantando peso, eu ainda tenho 500 coisas na agenda para fazer antes, durante e depois. Às vezes, durante eu procuro guardar o celular em respeito ao treinador. Então, a senhora que já tem 500 coisas para fazer, vamos colocar a academia como Vamos, não, é a minha próxima meta. É a minha próxima meta. Para esse carnaval não deu, tá, Laílson? Mas pro próximo eu te prometo. Já pode sair de destaque. Não é isso? Exato. Carol, agora assim, a gente costuma... Tem um porquê que chama Adripod, né? A Adri pode te fazer uma pergunta. No seu caso, nem vai ser uma pergunta. Eu vou te fazer um convite e você pode dar ou não o spoiler. Pode ser? Pode ser. Então, eu vejo que você tem muita bagagem e quando eu te perguntei se você não tinha vontade, é realmente de ensinar para outras pessoas, assim, como ser uma advogada que não é só uma advogada, né? Você não tá ali só como advogada, você está como empresária, como líder, como consultora, como palestrante também, que é uma outra veia do seu trabalho, enfim. E eu acho que você pode ter ainda não sai, um legal pod ou um legal cast, alguma coisa. Legal cast. Um podcast seu, né, da Carol, onde você vai receber aqui advogadas ou advogados, isso aí não importa. Profissionais da sua área. Ou os empresários do polo também, que podem aí avalizar, né, muito bem o trabalho que é feito, para poder conversar com eles e esclarecer, né, a respeito de todo o seu trabalho e também do deles. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Então aí, tem um spoiler na área. Eita! Né? Tem um spoiler. Mais um projeto, hein, gente? Eu acho que eu vou mudar pra cá. Ou então, não vai dormir mais. Exato! Né? O que você faz de meio-dia a 6? De meia-noite às 6? Então, de meia-noite às 5h30, normalmente eu durmo. Aí, tá vendo? Já tá sobrando tempo. Não é?